Olá, meu nome é Ricardo Samaam, eu sou um dos professores da Escola da Bíblia e vai ser um prazer muito grande estar com vocês nas próximas semanas, participando juntos e aprendendo juntos nesse curso de Teologia Bíblica. Ficamos muito felizes por sua decisão em fazer esse curso. Esperamos que esse curso possa atender às suas expectativas e possa, de fato, ajudar muito no seu crescimento em relação ao conhecimento da Palavra de Deus. Nós já demos várias vezes esse curso, já formamos 11 turmas, só que quando chegou a pandemia, nós tivemos aí um problema, paramos o curso e decidimos seguir de forma online. Até então os cursos eram todos presenciais. E aí nós vimos aí a possibilidade de também fazermos o curso online. Então nós estamos fazendo esse curso dessa forma agora, como uma opção a mais para os alunos, aqueles que preferem fazer presencial podem, aqueles que preferem fazer online também podem. Só para a gente explicar um pouco da organização do curso, nós estaremos enviando para vocês semanalmente, ou a cada aula, uma apostila. Vocês já receberam a primeira apostila, essa que vocês estão vendo aí na tela. Essa apostila ela é base para você acompanhar a aula, ela tem praticamente o conteúdo da aula e ajuda no sentido de você ter as informações que foram passadas na aula. Além da apostila que você recebe, você deve ver e ouvir o vídeo e normalmente na aula presencial nós controlamos a presença dos alunos, porque o propósito é que os alunos assistam todas as aulas. Nós colocamos aí como uma meta de pelo menos 70% da presença, mas o ideal é que o aluno assista todas as aulas. Para nós controlarmos aqueles que de fato assistiram os vídeos e viram as aulas, nós vamos estar fornecendo a cada aula uma palavra-chave e depois de concluído, depois que você assistir a aula, você deve preencher qual é a palavra-chave. Você será orientado com respeito a isso, é tudo muito simples, só para que nós confirmemos que você assistiu a aula, ok? Esse curso ele é oferecido pela Escola da Bíblia. A Escola da Bíblia ela existe em muitas cidades aí do nosso Brasil, muitas cidades fora do Brasil. E aqui em Bauru, como eu disse, nós já estamos aí há alguns anos e já completamos 11 turmas presenciais desse curso. Nós estamos agora com essa nova modalidade de também fazer online para que nós possamos atingir mais pessoas. Nós esperamos que cada um faça ou veja o vídeo durante uma semana, você tem esse tempo para ver, mas nos envie a palavra-chave até o final dessa semana para que você receba a próxima apostila e a próxima aula, ok? Nós esperamos assim que dê tudo certo, é uma experiência nova para nós também, mas esperamos que seja de grande proveito para todos. O nosso estudo estará falando sobre teologia bíblica. Vamos falar um pouquinho sobre isso, explicar o que é teologia bíblica, e por que a gente fala dessa forma. Mas antes de falar de teologia bíblica, eu queria falar da palavra teologia. Eu não sei se vocês sabem, nós vamos ver isso bastante no curso, que várias palavras que nós temos no português são palavras transliteradas do grego, palavras gregas que foram trazidas para o português. Então, nós vemos algumas palavras, por exemplo, teologia, por exemplo, batismo, por exemplo, presbítero, bispo e tantas outras que nós vamos ver, que são palavras, na verdade, gregas. Por exemplo, batismo é baptizo. Então, é uma palavra quase igual, que foi trazida para o português, mas nós queremos ver aqui no curso qual o significado dessa palavra. Tá? E a palavra teologia, ela também tem um significado. Mas qual é esse significado? O que é teologia? Então, como eu disse, é uma palavra grega que se compõe de duas palavras. Então, se nós olharmos de fato a palavra, o significado dela, theo ou theos é a palavra que significa Deus. E logia é a palavra que significa estudo. Então,
teologia, estudo de Deus, tá? Nós temos muitas palavras com esse radicalogia. É sempre o estudo de alguma coisa. E aqui teologia significa o estudo de Deus. E como nós falamos, né, nós faremos um estudo completo sobre Deus, mas baseado nas escrituras sagradas. Tá? Existem formas de eu estudar Deus. Por exemplo, vocês podem ver na apostila, nós colocamos aí que existe a teologia filosófica, que é o estudo de Deus do ponto de vista da ciência, ou psicologia, sociologia, lógica, né, qualquer coisa, né, dessas filosofias que existem por aí. Então essa é uma forma de estudar Deus. Né? Tem pessoas que estudam Deus dessa forma. Tivemos contato aí com algumas pessoas interessadas no estudo que pensam dessa forma e gostariam de ter um curso dessa forma, estudo de acordo com a filosofia. Mas não é o nosso propósito. Uma outra forma é a teologia religiosa, que ela estuda Deus baseado em autoridades religiosas ou em grupos religiosos. Tá? Nós temos aí a teologia católica, a teologia dos testemunhos de Jeová, adventista e assim por diante. Então, são teologias baseadas em autoridades religiosas ou em algum grupo religioso. E tem a teologia bíblica, que é estudar Deus somente baseado nas escrituras sagradas. Tá? E o nosso propósito será justamente esse. Tá? E como é que nós estudamos Deus dessa forma? É o que nós estaremos vendo nesse curso. A forma, né, a metodologia que nós vamos usar é explorar, né, a palavra de Deus da melhor forma possível. Né? Ou seja, olhar a Bíblia como um todo. Nós vamos estar estudando assunto por assunto, nós vamos estar vendo livro por livro, vamos estar pesquisando toda a Bíblia em cada assunto que nós estivermos estudando, nós vamos ver todas as passagens bíblicas referentes àquele assunto, vamos ver todas as informações bíblicas sobre esse assunto e também as histórias, né, que a Bíblia nos apresenta. Então, a forma, né, é nós estarmos usando somente a palavra de Deus. Muitas pessoas, né, que querem fazer o curso, elas entram em contato, ou muitas vezes quando nós começamos o curso, os alunos perguntam, nós vamos ter algum livro, né, nós nos basearemos em algum livro para fazer esse estudo? Nós nos basearemos, na verdade, em 66 livros, ou seja, única e exclusivamente na Bíblia, na Palavra de Deus. É o único livro que nós estaremos usando para fazermos esse estudo, né, de teologia, de estudo de Deus, de acordo com as Sagradas Escrituras. Então, dessa forma, nós estaremos olhando na Bíblia como um todo para entendermos a vontade de Deus da forma mais simples, da forma mais clara possível. Agora, quando a gente oferece esse curso de forma aberta, como nós fazemos, nós temos pessoas de diversos grupos religiosos que querem fazer o curso. E quando a gente para e pensa, nós vemos que nós estamos vivendo um cristianismo assim tão dividido, com tantos grupos diferentes, com tantas denominações diferentes. Uma coisa que nós não fazemos, né, quando nós vamos dar o curso, nós nunca perguntamos de qual denominação a pessoa é, né, de qual grupo religioso a pessoa é. Mas já passou nessas turmas que nós fizemos, assim, muitas e muitas denominações diferentes. Agora, por que existe isso? Por que o cristianismo é dessa forma? Por que as pessoas têm formas diferentes de entender a Bíblia? Normalmente as pessoas falam, é questão de interpretação, cada um interpreta de um jeito. Na verdade, nós vamos ver, né, que a Bíblia é bastante clara, mas infelizmente as pessoas não conseguem falar a mesma língua, não conseguem entender da mesma forma, talvez pela forma como aprenderam, pela forma como as pessoas foram desenvolvendo a sua história, né, ou a forma de estudar a Bíblia. Tá? Eu vou mostrar aqui algumas ilustrações que mostram, né, os problemas ou os perigos, né, que a gente corre quando se fala do estudo da Palavra de Deus. Primeiramente, né, eu vou apresentar para vocês aqui um elefante. Né?
E tinham 5 homens cegos, né? Eles estão aí com uma faixa no olho, só para a gente saber que eles não enxergam, né? E esses homens, eles não conheciam o elefante. Então foi dada oportunidade para que eles conhecessem o elefante. E aí cada um, na sua limitação, foi e começou a apalpar o elefante. Só que cada cego apalpou o elefante em lugares diferentes, né? O primeiro cego, ele apalpou o elefante na trompa. E aquilo parecia para ele uma mangueira grossa, né? Então a ideia que ele tinha de elefante é que elefante era uma mangueira grossa. O segundo, ele apalpou a orelha do elefante. E para ele, né, o elefante era como um tecido de couro. O terceiro, ele apalpou a pata do elefante. E para ele aquilo era como um tronco de árvore. O quarto, ele apalpou o lado e para ele era como uma parede de couro. Por fim, o último apalpou o rabo e para ele era como uma corda. Então cada um ficou com uma visão diferente daquele elefante. Cada um imaginou que o elefante fosse daquela forma que ele conseguiu assim sentir. Depois que tiveram essa experiência de conhecer o elefante assim de formas diferentes, juntaram esses 5 cegos. E aí, quando juntaram os 5 cegos, foi perguntado para eles, né, o que era o elefante. E cada um começou a apresentar o elefante de uma forma diferente. Um falando que era uma mangueira grossa, outro falando que era um tronco de árvore, o outro falando que parecia uma corda e assim por diante. E aí eles começaram a expor, né, de formas diferentes, e isso trouxe uma grande, confusão. Ou seja, eles não conseguiam se entender porque cada um apresentava o elefante de uma forma diferente e eles tinham convicção daquilo, porque eles apalparam, eles sabiam que era uma mangueira grossa, mas o outro sabia também que era um tronco de uma árvore e assim por diante, eles não conseguiam se entender. Então nós vemos que isso trouxe brigas, confusões, discussões. Eles não chegaram a nenhum acordo porque não examinaram o elefante todo. Cada um sentiu uma parte do elefante. A mesma coisa acontece com a Bíblia. Se você não examinar a Bíblia como um todo, vai ter que aceitar o que ensino. E se a pessoa que te ensinou apenas mostrou uma visão parcial, para você aquilo passa a ser uma verdade, porque você está vendo na palavra de Deus dizer aquelas coisas. Mas quando a gente começa a olhar a Bíblia como um todo, nós vamos ver que de fato as coisas não são assim. E esse é o maior problema. O problema não é tanto de interpretar a palavra, mas é de ter uma visão completa do que a palavra ensina, e aí sim nós estaremos todos falando a mesma língua, e não cada um mostrando de uma forma diferente. Uma outra ilustração que eu acho bastante interessante, não sei se alguém já viu isso daqui, eu peguei na internet, mas foi feita uma experiência com macacos. Foi colocado numa jaula 5 macacos. Tinha pendurado no teto um cacho de banana com uma escada. Macacos sabemos que gostam de banana. Então o que vocês acham que esses macacos fizeram? Subiram a escada para pegar banana. Mas o que aconteceu é que quando um dos macacos subiu a escada para pegar a banana, veio um jato d'água forte e começou a jogar água nos demais macacos. Outro macaco subiu para pegar a banana, aconteceu a mesma coisa, aquele jato d'água forte sobre os outros macacos. Não demorou muito, eles perceberam qual era o problema, Ou seja, quando um deles subisse a escada para pegar a banana, os outros tomavam um jato d'água. O que aconteceu? Eles não deixaram mais ninguém subir, porque se alguém fosse subir para pegar a banana, os outros iriam sofrer com esse jato d'água. Um ou outro, de vez em quando, tinha aquela vontade de pegar a banana e ia tentar, os outros pulavam em cima dele e não deixavam ele subir para não tomar um jato d'água. Até o ponto que eles não subiram mais. Aí o que aconteceu? Eles tiraram um desses macacos e trouxeram outro. A primeira coisa que esse macaco novo fez, porque não sabia da história, foi subir para pegar uma banana.
E quando ele vai subir, os outros 4 macacos vão para cima dele e não deixam ele subir para pegar banana, eles batem nele para que ele não faça isso. Até que ele nunca mais subiu porque entendeu que não deveria subir para pegar banana. Fizeram isso com outro macaco, trocaram outro macaco. Aconteceu a mesma coisa, o novo macaco queria pegar, os outros não deixavam. Fizeram isso com o terceiro, com o quarto e com o quinto, ou seja, todos os macacos foram trocados. E cada um novo que chegava tentava pegar banana, mas os outros não deixavam. Só que todos aqueles macacos eram novos, nenhum deles levou o jato d'água, mas sabiam que não podiam subir para pegar banana. Ou seja, eles foram condicionados, né, a não deixar os outros macacos subirem para pegar banana, mas não sabiam por quê, porque nunca levaram um jato d'água. Isso é o que acontece muitas vezes com aquilo que nós praticamos na igreja. Ou seja, nós estamos muitas vezes condicionados a fazer algumas coisas, mas nós não sabemos por quê. Se nós olharmos na palavra de Deus, não tem nada que fala sobre isso. Mas nós aprendemos assim. Isso acontece principalmente com as tradições, né? Aquilo que nós conhecemos como tradições. Então nós aprendemos que nós devemos fazer determinada coisa ou não devemos fazer determinada coisa, mas nós não sabemos por quê. Porque nós aprendemos assim. E muitas vezes isso nada tem a ver com a vontade de Deus. Então nós precisamos aprender a olhar a palavra de Deus e entender qual que é a vontade de Deus e não nos basear simplesmente naquilo que nós aprendemos. Dessa forma, né, acho que essas duas ilustrações, tanto aquela do elefante quanto essa dos macacos, nós vemos que isso traz aí uma ideia do porquê nós temos essa confusão toda. Porque quando nós olhamos, né, o nosso mundo religioso de hoje em dia, o que nós vemos? Né? Muita confusão, muitas pessoas pensando de formas diferentes, agindo de forma diferente, e isso faz, né, com que as pessoas de fato não consigam chegar a um acordo. Então, para isso, né, nós ficamos aí numa situação que nos deixa assim meio querendo saber o que nós devemos fazer. Qual deve ser a nossa atitude para que isso não aconteça? Acredito que esse seja um problema, né, que nós não conseguimos resolver. Nós vamos falar um pouco sobre isso, principalmente nós vamos chegar, na última aula nós estaremos falando um pouco sobre a história, né, e sobre por que aconteceu toda essa divisão, todo esse cristianismo dividido como nós temos hoje, tá? Para que a gente conheça um pouco. Mas nós precisamos pensar o que nós devemos fazer com relação a nós, como que nós podemos ter essa tranquilidade, né? Como que nós podemos ter a certeza de que nós estamos fazendo aquilo que Deus quer. Qual é a forma de eu conseguir isso? E a resposta está na própria palavra de Deus, né? Vejam aí em Atos capítulo 17, versículo 11, veja o que a palavra de Deus nos fala a esse respeito, né? Atos 17, 11. Eu não sei se vocês conhecem essa passagem. O apóstolo Paulo, ele estava pregando lá na Macedônia, então ele foi para a cidade de Tessalônica, ele ficou ali um tempo, pouco tempo, ficou apenas 3 semanas lá na sinagoga. Os judeus já começaram a persegui-lo, então ele saiu de lá, mas mesmo assim os judeus não o deixaram em paz, então ele sai de Tessalônica e ele vai para a cidade de Bereia. E lá em Bereia ele começa a pregar na sinagoga. E olha aqui que o autor de Atos, né, Lucas, nos diz aqui da cidade de Bereia. Atos 17, 11. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. O que o autor nos fala aqui sobre esses bereanos? É que eles eram mais nobres que os de Tessalônica, porque esses receberam a palavra, né, esses judeus, eles receberam a palavra,
Mas não só receberam, mas eles examinavam as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Então o segredo está aí. O que nós vamos fazer? Como que nós vamos ter a certeza de que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Nós devemos examinar as Escrituras para ver se as coisas são de fato assim. Então, nesse nosso curso, né, o grande desafio que nós deixamos para todos é justamente isso. Que nós sejamos mais bereanos, que nós procuremos ser mais nobres, no sentido de examinar as Escrituras, para ver se as coisas são de fato assim. Eu estou aqui apresentando essa aula, mas uma coisa que você tem que entender, que você não deve dar ouvidos para mim, né? Não é o Ricardo que sabe as coisas certas. Onde nós temos a fonte das coisas certas é exatamente nas Escrituras Sagradas. Então, por isso que nós devemos nos basear somente na Bíblia. Ah, mas se nós estamos ouvindo, estamos aprendendo, como que nós vamos fazer? Examine as Escrituras e veja se as coisas são de fato assim. Não rejeita de cara. Não, isso aí eu não quero saber porque eu aprendi de outro jeito. Não vem me falar que o elefante é desse jeito porque o elefante para mim é uma mangueira grossa. Não. Se algo está sendo dito diferente daquilo que nós aprendemos, vamos olhar para as Escrituras para ver o que a palavra de Deus nos diz. É essa a forma de nós estarmos, de fato, encontrando a vontade de Deus. Então, por isso, nós gostaríamos de falar um pouco, né, sobre isso, sobre essa importância de nós estarmos examinando as Escrituras, porque ela é a principal fonte para nós termos certeza de que estamos fazendo a vontade de Deus. Então, por que nós devemos examinar as Escrituras? Nós devemos examinar as Escrituras para conhecer a vontade de Deus, né? Se nós olharmos aqui em João, capítulo 8, versículo 31 e 32, nos diz: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se nós examinamos as Escrituras, nós estamos conhecendo a verdade, conhecendo a vontade de Deus. É isso que a palavra de Deus nos diz. Também lá em Romanos, capítulo 10, versículo 2, nos diz o seguinte: Porque lhes dou o testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Aqui está falando dos judeus. Os judeus, eles tinham zelo, né, pelas coisas de Deus, mas não tinham com entendimento. Então, pessoas boas e com zelo, mas sem conhecimento, podem ser enganadas por homens religiosos. É o cuidado que nós devemos ter. Nós devemos estudar as Escrituras, porque as pessoas que estão nos ensinando, as pessoas que estão, de fato, ao nosso redor, falando da palavra de Deus, são pessoas boas, são pessoas com zelo, mas muitas vezes não têm o conhecimento da verdade. Aprenderam que o elefante é um tronco de árvore e vão ensinar isso. Mas nós precisamos examinar as Escrituras para ver se as coisas são de fato assim. E uma última passagem lá de Oséias, capítulo 4, versículo 6, lá também nos fala, né, sobre esse problema da falta de conhecimento da palavra de Deus. E aqueles que não têm esse conhecimento vão perder a sua salvação. Tá? Lá diz, né, o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então vejam, né? O fato de não terem conhecimentos foram rejeitados por Deus. Então, o propósito de examinar é para que nós, de fato, possamos entender e conhecer a vontade de Deus. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, nos diz muito claramente sobre essa importância de nós estarmos examinando as Escrituras, para que nós possamos conhecer a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus.
Aqui em Mateus 7, 21 diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Olha só, essa passagem aí é uma passagem assim que eu vejo de uma forma muito triste, porque muitas pessoas serão pegas de surpresa naquele dia, porque elas estarão perante Deus, clamando, Senhor, Senhor. Mas diz que nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. É esse o segredo, é essa a forma de nós termos assim a convicção. Precisamos examinar as Escrituras para que nós possamos ter certeza de que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Senão vamos clamar Senhor, Senhor e seremos rejeitados, né? Lá em Romanos capítulo 2, versículo 13, também fala sobre a necessidade de fazer a vontade de Deus para ser justificados diante dele. Olha o que diz aqui em Romanos 2, versículo 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Aqueles que praticam a vontade de Deus são aqueles que serão justificados na presença de Deus. Essa é a forma, né? E aí nós temos também uma outra passagem, né? Ela é um pouco longa, Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, que Jesus, terminando o Sermão da Montanha, ele conta aquela parábola. E ele fala sobre aquelas pessoas que estão ouvindo a sua palavra. E ele mostra que existem duas formas, né? Ou dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que ouvem e praticam. E aquelas pessoas que ouvem, mas não praticam. E ele compara isso com aquelas pessoas que estão construindo uma casa. E ele diz que aquelas pessoas que ouvem e praticam são como aquelas pessoas que são prudentes, né? Que elas constroem a sua casa sobre a rocha. Então aqueles que ouvem e praticam, né? Ou seja, estão praticando a palavra de Deus e fazendo a vontade de Deus, elas são pessoas prudentes que estão construindo a sua casa sobre a rocha. Mas aquelas pessoas que ouvem e não praticam são aquelas pessoas que estão construindo a sua casa sobre a areia. E ele diz, olha, vão vir chuvas, tempestades, e aqueles que construíram sobre a areia vão ter a sua casa destruída. Mas aqueles que construíram sobre a rocha, essa casa vai ficar firme e forte. Então nós temos que ouvir e praticar. Porque as chuvas, as tempestades vão cair para todos. Mas somente aqueles que construíram, né, aqueles que montaram a sua casa em cima da rocha, né, da vontade de Deus, são as pessoas que terão as suas casas preservadas. Então nós vemos aí, né, muitas passagens nos mostrando a importância de nós estarmos examinando as Escrituras e nos baseando nas Escrituras, para que nós possamos entender a vontade de Deus, fazer essa vontade, que nós possamos de fato fazer isso, porque é dessa forma que nós seremos justificados perante Ele, e dessa forma nós estaremos firmes e fortes, e nada que acontece ao nosso redor irá nos abalar. Tá? Nós devemos também entender a importância de examinar as Escrituras, porque é através da palavra de Deus que nós temos aí a fonte certa de teologia, a forma certa de nós estarmos aprendendo a respeito de Deus. Eu vou citar aí uma série de passagens, né? Não sei se vai dar para a gente ler todas, mas vamos ver algumas delas, né? Por exemplo, Jeremias capítulo 30, né, versículos 1 e 2, diz, né, que quando Deus fala com Jeremias, ele fala que ele deveria escrever essas palavras que ele estava falando. Então, vejam que o que nós temos na Bíblia, né, o que nós temos escrito na palavra de Deus, é a vontade de Deus. Né? O próprio Deus disse para Jeremias, né? Assim fala o Senhor, Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que eu disse. Então a Bíblia nós entendemos que é um livro de Deus ao homem. Né?
Uma outra passagem, né, que nós conhecemos bem, aquela de João capítulo 5, versículo 39, que Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Eu acho que vocês conhecem, alguns talvez até tenham um quadrinho desse pendurado aí em algum lugar na sua casa. É um versículo que nós já ouvimos bastante, mas sabe que alguns até entendem um pouco errado esse versículo, né? Parece que Jesus está dando uma ordem aqui, né? Examinais as Escrituras. Mas Jesus não está dando uma ordem, na verdade ele está numa conversa com os judeus, e ele fala para os judeus: olha, vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então Jesus ele está afirmando que eles estavam examinando as Escrituras para buscar a vida eterna. E é essa palavra que eles estão examinando que testificam de Jesus. Então nós vemos, né, que a Bíblia é a palavra que contém a vida eterna. E essa palavra, ela está falando de Jesus, né, que pode nos levar à vida eterna. Um outro versículo de João, acho que é um dos principais também, como nós já citamos outros, mas ele fala que é através da palavra que nós seremos julgados no último dia. A palavra de Deus nos diz: olha, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, esta o julgará no último dia. Palavras de Jesus para aqueles que estavam lá ao seu redor. Ele diz, né, que o que vai nos julgar no último dia são exatamente as suas palavras, as palavras que ele tem proferido, esta nos julgará no último dia. E isso, acho que para mim, pelo menos, é um motivo suficiente para nós vermos a importância de estarmos estudando a palavra de Deus e procurando, né, conhecer a vontade de Deus para fazer a vontade de Deus. Porque é essa palavra que vai julgar. Não adianta nós falarmos: ah, mas o pastor disse isso, ou o professor Ricardo disse isso, ou qualquer pessoa disse isso. Aquele dia nós seremos julgados pela palavra de Deus. Nós devemos, de fato, conhecer a vontade de Deus e assim fazer essa vontade para não ser pego de surpresa, porque é essa palavra que vai nos julgar. Mais uma passagem de João 17:17, naquela oração de Jesus, a oração chamada sacerdotal, Jesus, orando ao Pai, disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a Bíblia, né, de acordo com a palavra do próprio Jesus, a Bíblia é a verdade. Outras passagens, né, que nos falam, essa bastante conhecida lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, que nos fala do Evangelho. O apóstolo Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, esse Evangelho, essa palavra, é o poder de Deus para a nossa salvação. É através da palavra de Deus que nós vamos ter a garantia, a certeza de nossa salvação. Ainda nós vemos lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 23 a 25, falando sobre a Bíblia como algo eterno. Em 1 Pedro 1, 23 diz: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Então nós vemos aí, né, que a palavra de Deus, ela é permanente, e é essa palavra que nós recebemos, né, que nós aprendemos. Também em 2 Pedro, né, no capítulo 1, versículo 20 e 21, mostra a inspiração da palavra, né? Essa passagem diz: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo.
Então, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nós vemos que a Bíblia, a palavra de Deus, é totalmente inspirada por Deus. Essa passagem também a gente conhece bem lá de Hebreus, que fala que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então é uma palavra viva, eficaz. Isso é a Bíblia, por isso a importância de nós estarmos estudando e conhecendo a vontade de Deus. E mais uma passagem, aquela de Tiago, no capítulo 1, versículo 25, que fala que a Bíblia é perfeita. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela é perfeita. O que nós vemos também, quando a gente fala de estudo da palavra de Deus e vemos a importância de estarmos estudando a palavra de Deus, é que a palavra de Deus, ela mesma nos diz que ela não deve ser adulterada de forma alguma. Nós não podemos cortar nenhuma parte dela, nós não devemos acrescentar nada dela. Nós vemos aí algumas passagens que nos falam sobre isso, e encontramos isso em toda a Bíblia. Então a Bíblia não pode ser alterada. Nós vemos lá em Deuteronômio nos falando sobre isso, que nós não devemos acrescentar nem diminuir nada. Ou seja, a palavra de Deus ela não deve ser adulterada. Nós devemos guardar os mandamentos de Deus, porque essa é a forma de agradar a Deus. Então lá em Deuteronômio 4:2 fala isso, que nós não devemos acrescentar nem diminuir nada da palavra de Deus. Um provérbio também lá no meio da Bíblia, então nós vemos no início, no meio, também o provérbio nos diz: nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Não devemos acrescentar nada na palavra de Deus. E lá no finalzinho, no último capítulo de Apocalipse, no fim da Bíblia, também nós temos a mesma advertência, que nós não devemos acrescentar nada na palavra de Deus, porque aquele que acrescentar qualquer coisa, os flagelos que foram descritos no livro cairiam sobre a pessoa. E quem tirar qualquer coisa, ou seja, diminuir qualquer coisa, o seu nome, a sua vida estará sendo tirada do livro da vida. Então nós vemos que nós não podemos adulterar, nós não podemos tirar nada, nós não podemos acrescentar nada na palavra de Deus, porque se fizermos isso, estamos indo contra a vontade de Deus para as nossas vidas. E uma última passagem para nos falar sobre essa importância do estudo da palavra de Deus, a importância de nós estarmos examinando as Escrituras e o porquê, do propósito desse curso, de nós estarmos assim, olhando com todos os detalhes o que a Bíblia nos fala. Nós temos essa passagem aqui de 2 Timóteo 3, 16 e 17, que nos fala: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então nós devemos entender que é muito importante, mas muito importante mesmo, que nós examinemos as Escrituras, que nós nos dediquemos ao estudo da palavra de Deus, porque é dessa forma que nós estaremos conhecendo a vontade de Deus para as nossas vidas, e é dessa forma que nós teremos certeza de que estamos fazendo o certo, aquilo que agrada. Lembrando mais uma vez aquele elefante, eu não posso entender que o elefante é apenas uma corda, ou uma parede de couro, mas eu tenho que entender o elefante como um todo. Por isso eu tenho que examinar as Escrituras,
porque é dessa forma que nós iremos aprender, é dessa forma que nós seremos repreendidos, corrigidos, nós teremos toda a educação na justiça, e dessa forma nós poderemos ser perfeitos na presença de Deus. Então que Deus esteja nos abençoando para que nós possamos de fato ter essa disposição de estar aprendendo da palavra de Deus. O nosso propósito aqui nesse curso é que nós tenhamos esse desejo, essa disposição de estar ouvindo a palavra de Deus. Que nós possamos assim, né, com a ajuda de Deus, estar olhando para essa palavra e entendendo o que Deus espera de cada um de nós. Ok? O nosso curso ele vai se dividir em basicamente duas partes, né? Nós estaremos falando primeiramente do Velho Testamento e contando toda essa história do Velho Testamento. E aí depois nós estaremos falando do Novo Testamento, não numa forma sequencial como vimos o Velho, mas colocando aí alguns tópicos da vida cristã. Tá? Então primeiro contaremos a história para que a gente conheça, né, com uma visão assim ampla o Velho Testamento, e depois nós estaremos falando sobre diversos assuntos, né, importantes da vida cristã, né, para que a gente tenha entendimento completo daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Ok? Nós vamos, assim, parar por aqui. Como eu falei, nós vamos falar uma palavra-chave em cada vídeo, né? E a palavra-chave desse primeiro vídeo é a palavra Bíblia, tá? Então, essa palavra-chave vocês devem guardar, né? Se quiser, escreve num papelzinho aí para não esquecer. E depois vocês vão preencher isso num formulário que será enviado para vocês aí pelo WhatsApp, tá ok? Dessa forma, nós conseguimos controlar a frequência, né, e a visualização das aulas por cada um dos alunos, ok? Espero que todos possam ter aproveitado desse momento. Eu sei que foram muitas passagens, né? Nem todas as aulas vão ser assim, mas o propósito aí, né, nessa primeira aula, é mostrar a importância de nós estudarmos a Bíblia. A Bíblia mesmo mostra que nós devemos estar nos dedicando a esse estudo, porque é dessa forma que nós estaremos assim fazendo a vontade de Deus. Então que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, continuem firmes no estudo, passem para a próxima aula e que Deus os abençoe nesse estudo.